Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 4 novelos de 500 metros cada, de fio 100% algodão, fio Ane, na cor 7684, uma cor bege. E nós vamos utilizar agulha de crochê 2 milímetros. Além desses materiais que nós citamos, para o acabamento da sua peça, você vai precisar de 2 ponteiras douradas, como estas que nós temos aqui, chamadas também de terminais ou ponteiras. Nós conhecemos mais por ponteiras. Então, 2 ponteiras douradas, ou dependendo da cor que você fizer o seu trabalho, você pode escolher na cor prata também. E você vai precisar de agulha 3 milímetros. Então, esses 2 materiais adicionais, eles são para o acabamento do seu trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo um cordão de correntes na medida da largura do seu quadril. Então, você vai tirar a medida do seu quadril e vai fazer o cordão de correntes até atingir esta medida. Lembrando que, como esse fio ele cede, depois nós vamos trabalhar pontos altos na primeira carreira, ele vai abrir mais um pouquinho. Então, normalmente nós descontamos 7 centímetros da medida que nós chegamos aqui. Então, você tirou a medida do seu quadril, no nosso caso, 99 centímetros. Fizemos aqui o cordão de correntes, sem esticar, medimos os 99 centímetros. Apenas colocamos assim e medimos 99 centímetros. Deu um total de correntes. Porém, quando a gente estica, ele cede um pouquinho. Então, desse total de correntes que você encontra até chegar na medida, você desconta 7 centímetros deste total. E aí, você faz o seu cordão inicial com esta medida, descontando os 7 centímetros. Porque ele vai ceder quando você trabalhar a próxima carreira. Então, ele vai ficar um pouquinho mais largo. Então, nós aqui fizemos... Para atingir os 99 centímetros, nosso cordão deu 253 correntes. Porém, descontando os 7 centímetros que nós sabemos que vai ceder depois, então, a gente começou com 233 correntes. Essa é a quantidade que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, feitas aqui as 233 correntes, nós vamos fechar em círculo. Então, a gente vai... Pelo direito aqui das correntinhas, para não ficar um cordão torcido, você vai arrumando aqui o cordão. Ó. E na primeira corrente, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar o ponto fantasia 5, apenas uma sequência de repetição do ponto, então, da primeira à 7ª carreira. Então, você vai subir aqui as 3 correntes para o primeiro ponto alto, tem que dar 233 pontos altos também na primeira carreira. Então, você vai trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente, até trabalhar em todas as correntes desse círculo. Ó, vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 233 pontos altos, ó, essa parte vai ficar assim. Então, o ideal é que você conte também nos pontos altos para ver se deu os 233 pontos e observe para não fechar torta essa parte aqui. Então, observe o direito para o lado de dentro e aí você fecha a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Então, a cintura, a primeira carreira, ela fica assim. Agora, você vai trabalhar a próxima carreira do ponto, que é a segunda carreira. Então, você vai subir aqui as 2 correntes, que seria o ponto baixo, e mais as 3 correntes de espaço. Você vai pular 1, 2, 3 pontos da base, e no próximo você vai prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 pontos da base, no próximo prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, 3 pontos, no próximo prenda com
um ponto baixo, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira, a segunda carreira do ponto fantasia. Depois que você trabalhar a primeira carreira, com as bases de 3 correntes, ó. Então, você vai terminar com 3 correntes. E um ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas 5 que você subiu no início. Então, se você tiver que pular aqui 4 pontos no final ao invés de 3, não tem problema, é só para essa primeira carreira para acertar o ponto. Ó. Então, na segunda corrente do início, você fecha com um ponto baixíssimo. Agora, você vai trabalhar a terceira carreira do ponto. Então, você vai fazer 3 correntes e você vai trabalhar mais 3 pontos altos ainda no mesmo ponto de base. Então, você faz aqui 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, você vai pular aquelas 3 correntes de base e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Em seguida, você vai fazer as 3 correntes, 3 pontos altos ainda neste mesmo ponto. Pular as 3 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vai trabalhar a terceira carreira do ponto agora por toda essa carreira. Finalizando essa terceira carreira do ponto, agora para a quarta carreira você vai mudar o início dela, porque você está trabalhando circular esse ponto. Então, para o ponto fantasia 5 agora, você vai fechar a carreira na primeira corrente do ponto, daquelas 3 do início, com um ponto baixíssimo. Você caminha com 2 pontos baixíssimos até a terceira corrente. E ali você sobe 2 correntes para o ponto baixo, mais 1, 2, 3 para o espaço. Você vai prender no próximo biquinho, contando 1, 2, 3 correntes, com outro ponto baixo. Agora, 1, 2, 3 correntes apenas, conto 1, 2, na terceira corrente faço um ponto baixo. Sempre na terceira corrente daquelas 3 do biquinho de base. Ó, você está fazendo as bases para a próxima carreira. Vai ficando assim. Finalizada essa carreira com as bases de 3 correntes, você faz a última base e prende contando 1 na segunda corrente do início, daquelas 5 que você subiu no início, com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir 3 correntes, vai voltar naquele mesmo ponto de base e vai fazer os 3 pontos altos. Um ponto baixo sobre ponto baixo, 3 correntes, 3 pontos altos. O mesmo biquinho que você fez anteriormente, você vai repetir para esta carreira. Ó, vai ficando assim. Depois que você terminar essa segunda carreira com bicos, você vai fechar na primeira corrente do início da carreira com um ponto baixíssimo. Você vai caminhar com 2 pontos baixíssimos por 2 correntes. Você vai subir 5 correntes e vai prender com um ponto baixo na terceira corrente daquelas 3 do próximo biquinho. Você vai repetir aquelas bases que você já trabalhou anteriormente. 3 correntes, um ponto baixo na ponta daquele biquinho da base na terceira corrente, das 3 do início. Você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Trabalhada essa carreira com as bases de 3 correntes, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas 5 do início. Agora, você vai trabalhar a carreira de pontos altos. Então,
Sobre o ponto baixo da base, você vai fazer as 3 correntes que já equivalem a um ponto alto. E 3 pontos altos no espaço de 3 correntes. Um ponto alto sobre o ponto baixo, 3 pontos altos sobre as 3 correntes. Vai trabalhando dessa forma por toda a carreira. Depois que você trabalhar a última carreira do ponto em pontos altos, do ponto fantasia 5, seu trabalho vai ficando assim. Então, agora, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 que você subiu no início. Você vai começar a trabalhar agora o ponto de crochê fantasia 3. Então, você vai subir 2 correntes para o ponto baixo, mais 5 para o espaço. Você vai pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e vai prender com um ponto baixo no ponto seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 pontos da base e no próximo prenda com um ponto baixo. Esta é a primeira carreira do ponto fantasia 3 que você vai seguir por toda essa carreira do trabalho. Trabalhada a primeira carreira do ponto fantasia 3, você vai agora trabalhar a segunda carreira do ponto. Então, você vai terminar com as 5 correntes, vai pular os 3 últimos pontos da base e vai prender aqui com, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Você vai prender na segunda corrente daquelas 7 do início. Então, aqui você prendeu com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Você vai prender com um ponto baixo no primeiro espaço. Você vai fazer 4 pontos altos no próximo ponto baixo de base. E vai prender com ponto baixo no espaço seguinte. Em seguida, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende com ponto baixo no próximo espaço de base. E em seguida, você já faz os 4 pontos altos no próximo ponto baixo da base. É só seguir a segunda carreira do ponto fantasia 3. Quando você estiver terminando a carreira, você vai finalizar com o grupo de 4 pontos altos e um ponto baixo no último espaço. Você vai fechar a carreira, contando 1, 2 correntinhas e vai fechar com ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vai prender com um ponto baixo, pulando 1, 2, naquele espaço após o segundo ponto dos 4 de base, você faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço de correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo entre os 4 pontos de base, após o segundo, naquele espaço você faz o ponto baixo. Então, é só você seguir agora a terceira carreira do ponto fantasia 3. Depois que você terminar essa terceira carreira do ponto fantasia 3, você vai finalizar com 5 correntes e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Você vai agora repetir a segunda e a terceira carreira do ponto até atingir 54 centímetros no total. Então, nós trabalhamos aqui, veja, repetindo as carreiras do ponto, são as carreiras de repetição desse ponto fantasia, contando a partir da primeira carreira, deram 54 centímetros de comprimento. Agora, nós vamos começar a trabalhar outro ponto. Então, aqui nós terminamos com aquela carreira que é a carreira das bases, ó. 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a trabalhar um ponto diferente.
Então, você vai agora trabalhar uma carreira de pontos altos a seguir. Você vai subir as 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto. Nesse primeiro espaço, você vai trabalhar 4 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto baixo. Já no próximo espaço, você trabalha 5 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto baixo. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. 5 pontos altos no espaço de 5 correntes. 3, 4 e 5. E um ponto alto sobre o ponto baixo. Vai ficando assim. Uma dica muito importante, esses 54 centímetros que nós trabalhamos deste ponto fantasia, eles têm o comprimento até abaixo do joelho. Então, dependendo da tensão do seu ponto, pode ser que trabalhando exatamente 54 centímetros não fique abaixo do joelho como o indicado. Então, passou do joelho, cobriu a parte do joelho, você para de trabalhar o ponto fantasia 3 e começa a trabalhar esse outro com a carreira de pontos altos. Então, a nossa medida até abaixo do joelho, passando do joelho, ó, acabou o joelho, acabou o ponto fantasia 3. Ela deu 54 centímetros, mas pode ser que a sua precise de um pouco mais de carreiras, ou um pouco menos, enfim, depende da tensão do seu ponto. Então, fica a dica, trabalhe o ponto fantasia 3 até cobrir o seu joelho. Depois você já começa a parte do outro ponto diferente que nós começamos agora com a carreira de pontos altos. Depois que você terminar a carreira de pontos altos, você vai fechá-la com ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, você vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e você vai fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base, 2 correntes, e 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, você fez um ponto V duplo. Agora, você vai fazer 2 correntes de espaço. Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos da base. E no próximo, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, você trabalhou aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Agora, você vai fazer 2 correntes de espaço, vai pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos da base e no próximo você vai fazer o ponto V duplo novamente. Os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. 2 correntes, pule 1, 2, 3, 4, 5 pontos da base e no próximo faça um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira, intercalando num ponto, um ponto V duplo, 2 correntes de espaço, pule 5 pontos da base, no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 2 correntes de espaço, pule 5 pontos e repita a sequência. Quando você terminar a carreira, você deve terminar com aquele grupo de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, para intercalar com o ponto V que você iniciou a carreira. Então, você termina com as 2 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, você vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do V. Você vai repetir ponto V sobre ponto V, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos, 2 correntes de espaço. Só que agora, sobre aquele grupo dos 3 pontos altos separados pela corrente de espaço, você vai trabalhar um ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, um ponto alto no espaço, uma corrente,
um ponto alto no outro espaço de corrente, uma corrente e um ponto alto sobre ponto alto. Então, ao invés de 3, você fez 4 pontos altos. Um no ponto alto, um no espaço, um no outro espaço e um no outro ponto alto. Agora, você vai fazer 2 correntes e vai trabalhar ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E agora você repete a sequência. 2 correntes sobre o grupo dos 3 pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, um ponto alto no espaço, uma corrente, um ponto alto no espaço seguinte, uma corrente e um ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e ponto V sobre ponto V. Então, repita essa sequência para toda a carreira. Então, terminada essa carreira agora, essa segunda carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Você vai agora caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meio do primeiro V de base. Então, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 correntes para subir, ponto V sobre ponto V. Os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 2 correntes de espaço, um ponto alto no primeiro espaço entre o grupo de 2 pontos da base. Então, nesse espaço, você trabalha um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no próximo espaço de base, 2 correntes e um ponto alto no espaço entre os outros 2 pontos altos da base. Então, veja aqui que na carreira anterior nós tínhamos 4 pontos altos, agora nós temos apenas 3 pontos altos aqui nessa parte. Agora, nós vamos trabalhar 2 correntes novamente e ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. E nós vamos repetir essa sequência para toda a carreira. Ó, veja que vai ficando ali um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto naquela parte da pétala e ponto V sobre ponto V. Finalizada, então, a carreira, que é essa terceira carreira, ó, veja como vai ficando o resultado. Nós vamos terminar aqui com as 2 correntes e um ponto baixíssimo, sempre na terceira corrente do primeiro ponto. Vamos novamente caminhar com pontos baixíssimos até chegar ali no meio do ponto V, para iniciarmos a carreira. Ponto V sobre ponto V, ele permanece. Então, 3 correntes, aliás, mais um ponto alto, totalizando os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. 2 correntes de espaço agora. E agora você repete ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, mesma coisa da carreira anterior. Finalizada essa carreira, que é a quarta carreira, então fora a carreira de pontos altos, né? Nós temos 4 carreiras aqui, então nós vamos fechar com um ponto baixíssimo, terminando com as 2 correntes. E agora, você vai trabalhar por mais 20 centímetros. Então, aqui nós trabalhamos 4 centímetros já, contando dessa primeira carreira do V. Então, veja aqui, ó, 4 centímetros. Além desses 4 centímetros, você vai trabalhar mais 20 centímetros de comprimento, repetindo essa sequência que você acabou de fazer na última carreira, que é o ponto V sobre ponto V, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, exatamente igual. Então, trabalhe agora essa parte por mais 20 centímetros. Depois que você trabalhar esta parte até os 24 centímetros, ó, você mede ali do início da primeira carreira do ponto V até o final. Ó. Aqui nós temos os 24 centímetros. Então, agora nós vamos fazer o barrado aqui para o final da nossa saia. Agora, para o barrado final, então você vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Ali no ponto V você vai fazer 5 pontos altos.
3 correntes para subir e mais 4 pontos altos. 3, 4 e 5. Então, você tem aqui um grupinho de 5 pontos altos. Você vai prender com um ponto baixo no espaço seguinte. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai prender no quadrado seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, prende no quadrado seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no quadrado seguinte. Chegando no ponto V, você faz os 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Prende no próximo espaço com um ponto baixo e novamente você faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no quadradinho seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no quadradinho seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no quadradinho seguinte. Chegando no ponto V, você faz o grupo de 5 pontos altos. E assim você vai repetindo por toda a carreira. Ó, vai ficando assim. Depois que você trabalhar essa primeira carreira do barrado, você vai finalizar com um ponto baixo no último espaço de base e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, você vai subir 1, 2, 3 correntes para o primeiro ponto alto. Em seguida, você vai fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Então, você trabalhou aqui 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 1, 2, 3 correntes de espaço, um ponto alto no ponto alto seguinte, 3 correntes de espaço e 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base seguinte. Então, você trabalhou os 5 pontos altos, só que de uma forma diferente. 2 pontos altos, 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, 2 pontos altos. Agora, você vai prender este grupo já no próximo espaço com um ponto baixo. Em seguida, você faz as 5 correntes, prende no próximo espaço com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no próximo espaço com um ponto baixo. Agora, você já vai para o grupo de 5 pontos da base. Você trabalha 2 pontos altos, nos primeiros 2 pontos altos da base, as 3 correntes, um ponto alto no ponto alto de base seguinte, as 3 correntes, e 2 pontos altos nos próximos 2 pontos altos da base. Já prendendo agora com um ponto baixo no espaço seguinte. Veja como vai ficando. Então, você vai repetir essa sequência para toda a carreira. Agora, as 5 correntes. Prende com ponto baixo no espaço seguinte, mais 5 correntes. Prende com ponto baixo no espaço seguinte. E agora, você já vai para o grupo de 5 pontos. Então, aqui, ao invés de nós termos 3 pontos rede, como na carreira anterior, nós temos apenas 2. Depois que você terminar essa segunda carreira do barrado, ela vai ficar assim. Então, você vai agora fechar o último ponto que você fez, o último ponto baixo, aqui na terceira corrente do primeiro ponto da carreira. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você vai subir 3 correntes e fazer mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Em seguida, você vai fazer 3 correntes. No próximo ponto de base, você vai trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Agora você vai fazer 3 correntes. E aqui nos próximos 2 pontos altos da base, você vai fazer um ponto alto fechado pela metade, o segundo ponto alto fechado pela metade, vai pegar outra laçada e tirar os 2 pontos de uma vez. Agora você prende com um ponto baixo no espaço seguinte, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende no espaço seguinte com um ponto baixo, então aqui nós vamos ficar com apenas um ponto rede. Já para os próximos 2 pontos altos, agora você vai fechar juntos também. Aqui nós não fechamos juntos os 2 primeiros, porque nós tínhamos que subir as 3 correntes, mas a partir de agora, os 2 primeiros pontos altos do grupo e os 2 últimos serão fechados juntos. Então, no próximo ponto alto, você faz o ponto alto pela metade, você pega a laçada na agulha, introduz a agulha, puxa uma laçada. Com outra laçada, você tira apenas um ponto, deixando um ponto na agulha. Pega outra laçada, faz também o próximo ponto alto pela metade. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você pega uma laçada e tira todos de uma vez. Agora, 1, 2, 3 correntes, 6 pontos altos no próximo ponto alto de base, 2, 3, 4, 5, 6, 3 correntes. E os outros 2 pontos altos do grupo de base, nós fazemos fechados juntos, ou seja, um ponto alto pela metade, o outro ponto alto pela metade, fechamos os 2 juntos. Então, 2 pontos altos fechados juntos. Agora, você prende no próximo espaço de correntes com um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte e repete o próximo grupo. Então, ele vai ficando assim, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Depois que você terminar esta terceira carreira do barrado de acabamento, você vai finalizar com um ponto baixo e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Agora, para começar a próxima carreira, nós vamos chegar até aquele grupo de 6 pontos aqui da base. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3, 4 e 5 pontos baixíssimos, até chegarmos no primeiro ponto alto daquele grupo de 6. Ali agora, nós vamos trabalhar no primeiro ponto as 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais um ponto alto sobre aquele mesmo ponto. Então, tenho 2 pontos altos trabalhados no primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos altos trabalhados no segundo ponto. Agora, você vai deixar um intervalo de 3 correntes. Novamente, você vai para o ponto seguinte, vai trabalhar mais 2 pontos altos. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. E agora, você vai fazer outro intervalo de 3 correntes de espaço. E vai trabalhar mais 2 pontos altos para o próximo ponto de base. Mais 2 pontos altos para o ponto seguinte. Então, a flor, ela vai ficando assim, é como se fosse formando uma florzinha aqui no meio. Nós fizemos 2 pontos altos no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto, 3 correntes de espaço. Para os próximos 2 pontos de base, é a mesma coisa, 2 pontos altos num ponto, 2 pontos altos no outro, 3 correntes de espaço. E nos últimos 2 pontos de base deste grupo de 6, nós trabalhamos também 2 pontos para cada um dos pontos da base. Agora, você vai fazer as correntinhas de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, vai prender naquele único espaço de base que tem entre estes grupos que você está fazendo as flores. Vai novamente fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vai já para o grupo seguinte, lá para aquele grupo de 6 pontos do outro V. Ó,
fazer a mesma coisa que você acabou de fazer aqui. Então, no primeiro ponto, você trabalha 2 pontos altos. No segundo ponto, também 2 pontos altos. Então, a cada 2 pontos de base, você faz aquele... 2 pontos da base, perdão, você faz aquele grupo de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Próximos 2 pontos de base, 2 pontos altos para cada um. Três correntes de espaço. E nos últimos 2 pontos da base, mais 2 pontos altos para cada ponto. Ó, formamos como se fosse outra florzinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço de correntes de base, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos para a próxima flor. Então, você vai trabalhando dessa forma até o final da carreira. Quando você finalizar essa quarta carreira do barrado, ele vai ficando assim. Então, depois do ponto baixo, do último ponto baixo da carreira, você vai finalizar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto que você fez na carreira. Agora, nós vamos trabalhar essa próxima carreira do nosso barrado da seguinte forma. Você vai subir 3 correntes para o primeiro ponto alto e os próximos 3 pontos altos de base, você vai trabalhar um ponto alto cada um, você vai fechar esses 3 pontos juntos. Então, você vai trabalhar o próximo ponto alto pela metade, o seguinte também pela metade e o próximo pela metade. Nós só não fechamos os 4 juntos porque o primeiro ponto foi composto pelas 3 correntes. Agora, você pega outra laçada e fecha todos de uma vez. Então, você fez aqui 3 pontos altos fechados juntos. Nas próximas serão sempre 4, porque aí será um ponto alto aqui no início também. Agora, você vai trabalhar 3 correntes de espaço. Você vai vir no último ponto alto que você trabalhou o ponto alto anterior. E naquele mesmo ponto, você vai trabalhar um ponto alto pela metade. Vai até o primeiro ponto alto do próximo grupo de 4, faz outro ponto alto pela metade e fecha todos de uma vez. Então, você fechou 2 pontos altos fechados juntos. Você fez um pegando naquele último ponto do grupo de base, que é o primeiro grupo de 4 pontos, e o segundo pegando no primeiro ponto alto do segundo grupo. Agora, você vai fazer 3 correntes de espaço. Novamente, você vai nesses 4 pontos de base, você vai fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto pela metade. Quando você tiver 5 pontos na agulha, você pega uma laçada, uma nova laçada e fecha todos de uma vez. Novamente, 3 correntes de espaço. Agora, sempre sobre as 3 correntes, você faz aqueles 2 pontos altos fechados juntos. Um pegando no último ponto de base que você trabalhou, fazendo ponto alto pela metade, e um no primeiro do grupo seguinte, pela metade também, com 3 pontos na agulha, você fecha todos de uma vez. 3 correntes de espaço. E vamos para o nosso próximo grupo de 4 pontos altos fechados juntos. O primeiro junto com aquele ponto que você trabalhou anteriormente, todos pela metade. E os próximos nos 3 pontos de base seguintes. Com 5 pontos na agulha, você pega uma laçada e fecha todos de uma vez. Então, você deixou essa parte arredondada. Agora, você vai fazer 3 correntes de espaço. Um ponto alto duplo naquele ponto baixo da base. Ó, então, você pega 2 laçadas e faz o ponto alto duplo para dar a altura dessa florzinha. Se você fizer o ponto alto normal, ele vai ficar um pouquinho mais baixo. 3 correntes de espaço
e já estamos na próxima florzinha novamente. Então, vamos fazer mais uma vez para fixar bem. Nos grupos de 4 pontos altos da base, você faz 4 pontos altos pela metade e depois fecha todos juntos. Se você tiver dúvidas de como fazer o ponto alto fechado junto, nós ensinamos no site Só o Ponto. Ó. Primeiro grupo, nós fechamos 4 pontos altos juntos. Agora, 3 correntes de espaço e sobre aquelas 3 correntes da base, você faz os 2 pontos altos fechados juntos. Um naquele último ponto do grupo de base anterior e o outro no primeiro do próximo grupo. Ó. 3 correntes de espaço sempre entre cada grupo. Novamente, 4 pontos altos fechados juntos. Três correntes de espaço. Sobre as 3 correntes, nós estamos novamente, então fazemos o grupo de 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes de espaço e o último grupo de 4 pontos altos fechados juntos. Então, um grupo de 4 pontos, um de 2, um de 4, um de 2 e um de 4, sempre separados por 3 correntes de espaço. Agora, 3 correntes, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo da base, 3 correntes. E vamos repetir a próxima florzinha. Vai ficando assim, você vai trabalhar dessa forma por toda a carreira. Depois que você finalizar essa carreira, que é aqui 1, 2, 3, 4, 5, a 5ª carreira do seu barrado, ele vai ficar assim. Você vai finalizar com ponto alto duplo, as 3 correntes, e um ponto baixíssimo na 3ª corrente do primeiro ponto da carreira. E você vai arrematar. Esse fio do arremate, se você tiver uma agulhinha de tapeçaria, é o ideal, você coloca na agulha, se não dá para fazer com a própria agulha de crochê mesmo, mas tendo uma agulhinha de tapeçaria, ela fica mais fácil de fazer esse acabamento. Ó, você coloca na agulhinha. E você vai levar aqui para a parte de trás do trabalho, para a parte de dentro, ó, aqui por dentro dos pontos. Você vai escondendo o fio, cuidado para não franzir ali aquela parte. Você já dá um pontinho de arremate aqui, ao passar por alguns pontos, só pelo lado de dentro, ó. Você puxa o fio por uns 2 pontinhos pelo lado de dentro e passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois você vai levando por mais alguns pontos, esses pontos altos desse grupo do barrado. Para que não corra o risco depois do seu fio do arremate acabar soltando. Então, você vai levando por alguns pontos, vai dando mais um pontinho de arremate. Vai escondendo o fio bem pelos pontos altos. Depois você corta o fio. E aqui está. Depois que você termina de fazer o barrado, é a última parte da saia, então essa parte de crochê, ela está finalizada. Ó. Vamos pegar a saia aqui desde a parte de cima, ó. Ela fica assim. Você puxa esses biquinhos do barrado, ó, para esticar bem, aparecer bem o desenho dele. Então, essa parte ela fica assim.
Então, agora para o acabamento da parte de cima, você vai pegar o fio que vem de dentro do novelo e o fio de fora. Você vai trabalhar em fio duplo com agulha 3 milímetros para fazer o cordão de correntes com fio duplo para amarração. Ó. Então, você vai trabalhar um cordão de correntes do tamanho desejado. Se você gosta que sobre mais ou menos, para passar na parte de cima da saia e fazer a amarração. Nós trabalhamos aqui 1,5 metro de cordão de correntes. Então, depois que você terminar, você só arremata aqui o fio, nós já cortamos o fio e deixa o pedacinho aqui depois para a gente fazer a aplicação das ponteiras. Antes da gente aplicar as ponteiras, a gente coloca aqui numa agulhinha de tapeçaria ou num passa-fita, se você tiver um passadorzinho. E a gente vai passar primeiro na saia para depois colocar o acabamento das ponteiras. Então, a saia você vai centralizar aquela parte onde você fechava as carreiras, bem na parte de trás, para a parte de trás da saia, do corpo. Que a parte da frente ela fica, ó, sem fechamento de carreira. E bem no centro dela, você vai passar esse cordão. Então, aqui antes da primeira carreira do ponto fantasia 5, ó, ficam aqueles buraquinhos do ponto rede. Então, você vai passar por ali, ó. Vai passando em toda a extensão, todos os buraquinhos, uma vez por cima, uma vez por baixo. Até chegar lá do outro lado. Até encontrar essa ponta aqui novamente, você vai chegar aqui. Então, ela vai ficando assim. Depois que você passar o cordão, encontrar as duas pontas, você vai colocar agora as ponteirinhas. Então, como é que a gente vai colocar essas ponteiras? Primeiro, você vai passar aqui pelos fiozinhos que sobraram, com a abertura maior dela para a parte de baixo. Então, a gente passa pela abertura menor e deixa a outra lá para baixo. Ó. Você vai puxar aqui para cima para você poder fazer o nozinho aqui na ponta do cordão e depois colocar a ponteira para baixo. Ó. Fez o nozinho bem apertado. Você corta o fio e traz a ponteira aqui para baixo. O que que acontece? Ela para no nó e esconde aquele nozinho da ponta, dando um acabamento bem legal para sua peça. Mesma coisa para outra ponta. Ó, essas ponteirinhas você encontra em qualquer loja de aviamentos. Você vai procurar como ponteira para acabamento de peças de crochê, ou se você faz tricô, de tricô. Traga o nozinho bem para a ponta. Corte o fio. E leve a ponteira lá para a pontinha, ó. O acabamento está finalizado. Aí você, depois, é só fazer o nozinho aqui e amarrar. Aí você faz a regulagem conforme você desejar. Ó. Se você quiser que fique um nozinho maior, com mais fio, você trabalha mais que 1,5 metro. Ó. Então, essa parte de crochê, ela está finalizada. Para forrar as suas saias de crochê, qualquer saia que você vá forrar, nós usamos aqui neste caso tecido segunda pele. Esse tecido aqui, especial para forros, principalmente de saias.
Ele tem não só na cor da pele, que é uma cor bege, mas cor chocolate, mas ele tem outras cores também. Então, dependendo da cor do seu trabalho, você vai escolher a cor do seu tecido. Então, quando você compra na loja de aviamentos, você vai pedir o tecido segunda pele, ele já vem com 1,40 m de largura. Então, você vai pedir só a altura que você deseja. Neste caso, nós vamos forrar uma saia longa, mas nós vamos forrar com a parte de baixo do forro curta, não vamos forrar até o final da saia. Então, nesse caso, nós temos aqui 44 centímetros de altura. Você define o tamanho do forro que você quiser. Tem gente que gosta de forrar acima do joelho, gente que gosta de forrar abaixo, gente que gosta de forrar até o final da saia. Então, vai da sua preferência. Nós vamos forrar aqui, o nosso forro ele tem 44 centímetros de altura e na largura ele tem 4 centímetros a mais que a medida do nosso quadril, para que fique uma folguinha, não fique muito apertado, até porque depois que você cortar o tecido aqui no caso aqui para esta medida de quadril, nós temos aqui a largura de 102 centímetros. Então, ó, depois que a gente fechar aqui, a gente vai ter que costurar. Então, você tem que lembrar da folga do tecido. Então, você vai tirar a medida do seu quadril e acrescentar ali 4 centímetros para costura. Para unir as duas pontas e deixar ele em tubular. Ó, ele vai ficar uma sainha. Depois, você tem que lembrar também que nós vamos dobrar aqui para fazer uma pequena bainha manual mesmo, de 2 centímetros para cada lado. Então, 2 centímetros aqui para a parte de cima, nós vamos marcar e fazer uma pequena bainha para depois costurarmos na saia de crochê. Ó, vai ficar dobradinho assim para ficar direitinho. E também 2 centímetros para a parte de baixo da saia, do forro da saia. Ó, a gente vai ter que dobrar aqui, depois a gente vai fazer a marcação com alfinetes para depois fazer a costura. Então, ó, esta é a dica. Se você for forrar a saia longa até embaixo, se você quiser ela toda forrada, você forre deixando 5 centímetros o forro acima do comprimento da saia de crochê. Então, se a saia de crochê ela tem 90 centímetros de comprimento, o forro deve ter 85, aliás, para que fique um pouco acima, não fica aparecendo a ponta do forro na sua saia. Então, essa é a dica. Então, aqui nós vamos forrar só uma pequena saia na parte de baixo, acima do joelho. Vai ficar com 44 centímetros de altura, tem o tecido, ela vai diminuindo os 2 centímetros de cada costura, ela vai ficar com 40 de comprimento. E a largura aqui, ela tem 102. Você vai medir o seu quadril e acrescentar 4 centímetros a medida, para ela ficar mais folgadinha. Ó. Então, para forrar a saia, nós vamos utilizar este tecido segunda pele nessas medidas que nós mencionamos. Vamos utilizar linha para costura na cor bege também. Então, você vai comparar com a cor da peça que você estiver fazendo. Ó, veja, ela tem que ficar aproximada para não aparecer depois a costura. Você vai precisar de agulha de costura. Ó. E você vai precisar de alfinetes para marcação. Na hora que a gente dobrar aqui, para fazer a costura, ó, os 2 centímetros, a gente vai colocando aqui os alfinetes. Ó. Depois a gente só costurar. Então, mais ou menos aqui a gente vai deixando uma distância, ó. E a gente vai dobrar e vai fazendo a marcação assim, ó, para depois a gente fazer a costura. Então, para o forro, quando você for forrar uma saia de crochê, você vai precisar da linha de costura da cor do trabalho que você fez em crochê. Você vai precisar da agulhinha, alfinetes e o tecido, que neste caso é o tecido segunda pele. Estes são os materiais para forrar. Então, primeiramente, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu forro ao meio para deixar ele em tubular, como se fosse uma sainha.
Se você quiser maior praticidade, você pode levar numa costureira para passar aqui a máquina e unir as duas partes, deixando uma em forma de sainha, e depois pedir para a costureira também fazer aqui uma pequena bainha de uns 2 centímetros, para depois você só aplicar o forro na saia de crochê. Ou você pode fazer tudo manualmente, como nós vamos ensinar agora. Comprar o seu tecido segunda pele, cortar da medida desejada e fazer a sainha como nós vamos fazer agora. Então, primeiramente, pelo avesso do tecido, você vai unir as duas pontas dele para deixar em forma de saia. Então, você vai dobrar pontinha com pontinha pelo avesso. Você vai colocar um pedaço do seu fio de costura, ó, na sua agulha de costura. Vai fazer nozinho aqui na ponta, em uma das pontas do fio, que nós fizemos 2, 3 nozinhos aqui no comecinho. E vai unir aqui com pequenos pontinhos essa parte da abertura dela, deixando ela em tubular. Ó. Então, aqui com pequenos pontinhos, você vai fazer essa união. Ó. Vai passar o fio aqui para o outro lado, bem na pontinha das duas partes. Ó. E você vai fazer uma costura simples com alguns pontinhos, apenas para fazer essa união. Ó. Pontinhos bem pequenos, pegando as duas partes. Ó, veja que a gente já sai aqui bem na frente, perto de onde a gente saiu com o fio. Pega as duas partes lá embaixo, não precisa passar todo o fio lá para baixo. Você coloca a agulha lá embaixo e já sai aqui na frente, próximo ao ponto que você fez o furinho, para fazer o ponto bem pequeno. Ó. Não aperte muito para não franzir, é só para fechar essas duas pontas. E você vai fazendo pequenos pontinhos aqui pelo avesso, para quando você virar pelo direito, aí não aparecer. Ó. Então, você vai fazendo pequenos pontinhos dessa forma. Quando a gente depois virar aqui para o lado direito, ó, ele vai ficar assim. Então, agora você vai unir essa parte até o final. Uma dica importante, até para essa parte da união aqui também das duas pontas, é que você coloque uns alfinetezinhos ali pegando as duas pontas para que não corra o tecido e fique a costura torta. Então, ó, você pode colocar os alfinetes para marcar, para que as duas pontinhas cheguem certinhos, as duas pontinhas juntas e retinhas. Depois que você terminar a costura, você vai arrematar o fio. Passando por baixo aqui de um pedacinho de tecido, um fiozinho de tecido, puxando o fio e passando a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Você vai fazer isso mais uma vez. Ó. Uns 3 pontinhos de arremate. Depois você corta o fio. Depois você vai desvirar essa parte
Veja como fica aqui a parte fechada. Agora nós vamos virar para o avesso essa parte, para nós fazermos a bainha e na parte de cima e na parte de baixo. Então agora aqui pelo avesso, ó, você deixa o avesso para fora, você vai pegar aquela parte de cima ou de baixo, vai ser as duas que vão ser costuradas. Veja que o direito da costura que vai aparecer na saia para fora, ele está aqui para dentro agora. Então, a gente tem que fazer o quê? Dobrar essa parte da abertura 2 vezes. Ó. E nós vamos fazer uma marcação aqui com alfinetes. Ó, você pega lá pro lado de fora e volta aqui para ir marcando essa dobra para a bainha. 2 vezes. Você vai fazer essa marcação ao redor de toda essa parte. Como é um tecido bem molinho, a gente coloca os alfinetes mais perto para não desfazer a dobra que a gente vai fazendo. Então, você vai fazer essa marcação para a gente poder fazer a bainha depois. Ó, cuidado para não escapar ali a dobrinha. Ó, você vai fazendo a marcação dessa forma. Aqui, essa parte, ela dá... A dobrinha é 1 centímetro, mas na realidade é 2, porque você dobra 2 vezes. Então, faça a marcação ao redor de toda essa parte para a gente fazer a bainha. Depois que você fizer toda a marcação, ó, ao redor de toda a abertura, você vai começar a fazer a sua bainha. Então, aqui nós vamos, ó, aqui já escapou um pouquinho. Nós vamos começar a fazer a nossa bainha, colocando o fio só pela dobrinha, não saindo lá para outra parte. Aqui na costura. Ó, o nozinho que você faz aqui na agulha, na linha, aliás, que você faz 2 nozinhos aqui na ponta para o fio não passar do tecido, ele fica só aqui pelo lado de dentro. Ó. Então, agora, para fazer essa bainha, você vai pegar um fiozinho de tecido aqui na parte de baixo da dobra, só no tecido aqui, não na dobra, abaixo da dobra, você pega um fiozinho só de tecido, bem pouquinho, quase que imperceptível. E você puxa o fio. Pegando ali na parte de baixo, agora você pega na própria dobra. Ó, na dobrinha, você vai pegar só a parte da dobra, você não vai sair lá do outro lado do tecido. Então, você não pega essa parte de baixo da dobra, só na dobra mesmo. Ó, um pedacinho também. E passa a agulha. Volta agora aqui no tecido, abaixo da dobra, pegando só um fiozinho do tecido, bem pouquinho mesmo. Agora, você puxa aqui a agulha, o fio, ó. Veio aqui na parte de baixo, volto lá na dobrinha, faço novamente um pontinho, pegando só na dobra, não ali fora, não saindo ali na parte de fora. Volto no tecido, agora sim pegando no tecido, abaixo da dobra, não na dobra, ó, só um fiozinho do tecido, bem pouquinho mesmo. Puxo o fio. Uma vez eu faço assim no tecido, uma vez eu faço na dobra, deixando mais ou menos a mesma distância.
Ó, um pedacinho ali na dobra. Volto, pego um pedacinho no tecido. Ó, mas bem pouquinho. Um fiozinho de tecido apenas. Eu vou formando aqui como se fosse, ó, um zigue-zague. Uma vez lá na dobra. Uma vez aqui no tecido. Mas é um fiozinho de tecido mesmo, bem pouquinho. Uma vez lá na dobra. Uma vez aqui no tecido. Ó, ele vai formando esse zigue-zague. E na parte de fora, ele não aparece. Ó. Porque essa parte aqui que não aparece é a que vai ficar por dentro da saia, não vai aparecer. Nós vamos pegar o crochê com essa parte aqui que aparece, do zigue-zague. E por dentro você não vai ver a costura. Agora a gente continua. Uma vez na dobra. Uma vez no tecido. Coloca a linha sempre para frente, porque senão se você deixar para cá e fazer o ponto, você vai acabar rematando. Então, coloca o fio lá para cima e faz o pontinho, ó. Uma vez lá na parte da dobra. Uma vez aqui no tecido, bem rente à dobra. Mas não pegando ela, só o tecido embaixo. Uma vez lá na dobra. Uma vez no tecido. Ó. Então, a costura da bainha, ela vai ficando assim. E aqui do outro lado não aparece. A gente já pode tirar esse alfinete aqui. Ó, à medida que você vai fazendo a bainha, você vai tirando os alfinetes. Para não pesar muito. E aqui pelo lado de dentro ela fica assim. Então, agora faça essa bainha aqui nessa parte, depois faça a marcação com alfinetes na outra abertura e faça a mesma coisa. Quando você terminar de fazer a bainha, você vai arrematar ali só pegando um pouquinho da dobra na parte de dentro e fazendo uns 2 pontinhos de arremate, ó, puxando o fio por uns 2 fiozinhos do tecido da dobra e passando a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. 2 ou 3 pontinhos já são suficientes. Ó, a costura ela fica assim, a bainha, aliás. E aqui pelo lado de fora, ó. Praticamente imperceptível. Então, agora, a gente vira essa parte, nós já fizemos nas 2 aberturas já, ó. Já fizemos a bainha já aqui nessa parte e já fizemos também aqui na parte de cima. Então, veja que aqui agora o direito do nosso forro, ele está para cima, para fora. Então, é o que vai ficar aparecendo quando alguém olhar o forro, essa parte da costura é o que vai ficar para fora. E essa parte aqui, nós vamos pregar agora na saia de crochê. Lembre-se que essa parte de cima, que aparece a costura da bainha pelo lado direito do forro, é o que nós vamos aplicar na nossa saia de crochê. Então, a saia, ela vai ficar aqui na parte de baixo,
E nós vamos aplicar essa parte que aparece a costura na saia, então ela não vai aparecer. Ó, o forro com direito fica para fora certinho, porém a costura ela vai pregada na saia de crochê e não aparece. Por dentro fica um forro bem feitinho, ó. Só que a parte de baixo, se você fizer isso, como você não vai pregar a parte de baixo da saia, se você fizer igual a parte de cima, a dobra para o mesmo lado, vai ficar aparecendo a costura, porque você não vai pregar essa parte de baixo da saia do forro em nenhum lugar. Então, a costura é a mesma da bainha que nós ensinamos, você vai fazer da mesma forma, só que a dobrinha é pelo lado avesso, ó. Por quê? Para que o lado que aparece da costura da bainha fique para dentro do forro e o que aparece aqui por fora da saia é aquela parte invisível do ponto, que é essa parte lisinha aqui, ó. Então, lembre-se desse detalhe na hora de fazer a costura da bainha. O que você vai pregar na saia, aparece a costura pro lado da costura da bainha para o lado direito do forro, ó. E por dentro da saia não aparece nada. Já a parte de baixo, aquela que você não vai prender, ela tem que ficar com a costura da bainha para o lado de dentro, para o lado do avesso. Então, quando você for fazer a outra parte, que você não vai pregar, você vai dobrar com o avesso para fora. Ó, da mesma forma você dobra e da mesma forma você marca. Você marca com os alfinetes. Só que a única diferença é o lado que você dobra. Ó. Então, fica a dica. Então, quando você fizer a bainha nos dois lados do forro, aquele lado com a costura da bainha aparecendo para o lado direito é o que nós vamos prender na saia de crochê. E a parte de baixo ela fica com a costura para o lado avesso, que é a parte de baixo que nós não vamos prender. Então, aparece essa parte no lado de baixo. Agora, nós vamos prender, então, na nossa saia de crochê. Ó. Você vai observar aquela carreira onde você fazia o fechamento das carreiras do ponto fantasia, e você vai posicionar o forro ali por dentro, ó, a costura do forro naquela parte do fechamento das carreiras. Então, essa parte aqui da costura que aparece, ela vai ficar para dentro, não vai aparecer. E você vai prender aqui na base da carreira de pontos altos. Você não vai prender lá em cima, porque senão o forro ele vai aparecer depois. Então, a gente prende aqui. Ó, deixando um espacinho aqui sem prender, para que depois, na hora de amarrar, não apareça o forro. Então, você vai posicionar agora, já posicionado o forro na saia, você vai posicionar a saia dessa forma, ó, com o forro já lá dentro, a parte da costura aparecendo aqui, mas pegando na parte da carreira de pontos altos, ó, desse jeito. Você vai colocar o primeiro pontinho aqui na costura, ó. E vai sair aqui para o lado do crochê. Só que agora, você vai pegando aqui nessa base da carreira de pontos altos, umas correntinhas, só que lá dentro você vai pegar também o forro, mas por dentro daquela dobrinha, para que não apareça a costura por fora. Ó. Então, quando você passa a agulha, você passa lá por dentro da dobrinha e sai ali na frente. Ó. Introduzo a agulha aqui pelo próximo ponto alto, pego lá o tecido do forro junto, só que só a primeira parte da dobra, não já a segunda lá por dentro do forro. Assim a costura não aparece, aí você pode pular um ponto alto e sair no seguinte.
Sempre cuidando para deixar o forro bem lá embaixo, ó, para baixo ali da parte dos pontos altos. Ó, e não vai aparecendo a costura ali dentro. Ó, você não pega o tecido do forro saindo com a agulha lá atrás, você pega por dentro da dobra só. Só a primeira parte da dobra. E vai prendendo com os pontinhos pequenos ali. Ó, certifique-se de que você pegou a primeira parte da dobra, ó. Bem simples de ser aplicado. Quando você terminar de aplicar o forro na sua saia, você faz um pontinho de arremate aqui pelo lado de dentro. E você pode cortar o fio. Ó. Então, o forro, ele não fica aparecendo pontinhos aqui quando você aplica, ó. Ele fica abaixo da carreira dos pontos altos, ó. E não aparece nenhum ponto, nem da costura da bainha e nem da aplicação do forro na saia. Ó. Então, a aplicação do forro está pronta. Ó. Veja como fica aqui já com o forro. Aqui é a parte sem forro, ó. Aqui é a parte com forro. Se você quiser a parte de cima mais alta aqui nos pontos altos, você também pode continuar a partir daqui e fazer mais carreiras de pontos altos se você gosta de uma saia mais alta. É só pegar nas correntinhas dos pontos e trabalhar mais uma, duas carreiras de pontos altos. Uma dica. Então, agora a sua saia ela está finalizada. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelo exclusivo de saia longa de crochê com forro. E ainda aprendeu a aplicação do forro, como fazer a bainha. Diversas dicas para você deixar a sua parte de vestuário no crochê perfeita.